Olá a todos, sejam bem-vindos a essa palestra. Meu nome é Ernesto Goulart, eu sou pós-doutor no Centro de Estudos sobre Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo e tive o prazer de ser convidado pela organização do evento a participar hoje e falar um pouquinho para vocês sobre biomiméticos, uma linha de pesquisa aí que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? E falar que estou muito feliz em poder participar aqui hoje. Bom, pessoal, o que são biomiméticos, né? Biomiméticos são estratégias que utilizam como inspiração construções da própria natureza. E biomiméticos é um termo extremamente amplo, né? Ele engloba desde estilos de arquitetura e engenharia civil, até a robótica e também passando por toda a parte de engenharia biológica, né, ou engenharia de tecidos. Dentro dessa grande área que é biomiméticos, eu vou falar hoje um pouco para vocês sobre a minha especialidade, que é a área de biofabricação, que é como nós produzimos tecidos e órgãos humanos em laboratório. Então, pessoal, por que eu trabalho com isso especificamente? Porque a cada 30 segundos um paciente morre porque precisava de um transplante de um órgão ou de um tecido. Isso ocorre porque existe um gap muito grande entre o número de pacientes que ingressam em fila de espera para transplante de órgãos e o número de doadores disponíveis. Então, essa é a dor que eu tento solucionar ao longo aí de mais de 12 anos de pesquisa. E como que eu tenho feito isso, né? E como que essa grande área, né, dos biomiméticos contribui para o desenvolvimento dessas novas estratégias, né? Nós pegamos as tecnologias de cultivo de células que foram desenvolvidas no século XIX e nós transformamos e aplicamos os conhecimentos hoje de engenharia para o que eu considero hoje como o futuro da área da medicina, né? Que é a construção de órgãos e tecidos em laboratório. E para isso, pessoal, nessa apresentação eu dividi ela em dois blocos, né, onde a gente vai fazer uma introdução sobre os conceitos fundamentais da biofabricação, o que é scaffolds naturais e sintéticos, e um pouquinho sobre células-tronco, principalmente células-tronco IPS, que é o foco, né, da ferramenta principal que eu utilizo nas minhas abordagens. E já na parte de aplicação, dentro de biomiméticos, eu vou falar sobre duas aplicações principais. Uma aplicação na área de terapia, que é a medicina regenerativa, e uma outra aplicação de biomiméticos, que é a modelagem biológica. Dentro de medicina regenerativa, a gente vai falar sobre descelularização, eletrospinning e bioprinting, ou bioimpressão. E dentro de modelagem biológica, eu vou falar sobre human nanotip e organoides. Então, vamos lá, vamos começar então. Eu acho que a grande revolução dessa área, né, de biomiméticos naturais, né, e de engenharia de tecidos começou no meados da década de 90, onde essa imagem correu o mundo, né, esse ratinho que tinha uma orelha humana nas costas. Muita gente acho que já deve ter se reparado com essa imagem, poucos talvez devam ter entendido o que ela significa. Essa foi a primeira vez que a gente conseguiu produzir um tecido biológico funcional, ou seja, um tecido que era vivo, ou seja, aquela orelha humana era um tecido cartilaginoso humano vivo, funcional, com células vivas ali, feito com toda a sua tridimensionalidade. Ou seja, a gente conseguiu sair do modelo que foi desenvolvido no século XIX, que é a cultura de células em duas camadas, no fundo dessa garrafinha aqui de cultura, onde as células crescem apenas em duas dimensões, e a gente conseguiu, então, produzir um tecido que onde a gente olha por aquele tecido, a gente sabe que aquilo é uma orelha porque ele tem uma forma de uma orelha. Ou seja, a gente conseguiu gerar um tecido tridimensional. E a engenharia tecidual, né, a produção de tecidos biológicos biomiméticos, ela tem como uma abordagem principal, que eu considero como dogma central da engenharia tecidual, a representação nessa imagem. Então, como que acontece a maioria dessas abordagens? Tudo começa com o paciente que precisa ser transplantado, ou ter a reposição de um determinado tecido. Nós isolamos células desse paciente, expandimos essas células ainda em 2D, caracterizamos ela, e então nós semeamos essas células numa estrutura que nós vamos chamar de arcabouço ou scaffold, onde essas células vão interagir
com fatores de crescimento, com a matriz de crescimento que está ali, imposta para ela, e também a gente pode colocar diversas outras moléculas, nanopartículas, etc. Essas células elas vão interagir com esse microambiente, gerar um novo tecido, e esse tecido agora engenheirado com as células daquele paciente é transplantado de volta àquele indivíduo. E olhando rapidamente essa imagem, a gente percebe que a engenharia de tecidos ela depende basicamente de dois componentes principais, que é o scaffold e a fonte de células, né? Vamos falar sobre o scaffold. O que é o scaffold? Scaffold é um termo da construção civil, que é, na verdade, toda a estrutura que é utilizada na construção que mantém aquilo de pé. São as vigas, tudo aquilo que mantém o prédio, a casa de pé. Não é a parede, não é a janela, que isso tudo são funcionalidades, mas sim aquilo que mantém aquela construção de pé. Bom, e como que esses scaffolds são utilizados para produzir tecidos e órgãos humanos? Existem duas fontes principais de scaffolds. Os scaffolds naturais, que são obtidos através de materiais biológicos, ou aqueles que são sintéticos, ou seja, eles são produzidos através de polímeros orgânicos, obtidos de síntese orgânica, ou outras fontes também. Mas, basicamente, os scaffolds eles têm que cumprir três regras principais. Eles têm que ser compatíveis, né, biocompatíveis, óbvio, eles não podem ser tóxicos, nem imunogênicos. Eles têm que ser biodegradáveis ou biointegrativos, ou seja, eles vão cumprir ali uma função e depois vão ser absorvidos pelo organismo e degradados, e o tecido depois ele se mantém ali. Ou então eles vão ficar, após a enxertia no paciente, eles vão ficar ali para o resto da vida, mas sem problema. E, obviamente, eles têm que ter propriedades físicas adequadas, dureza, elasticidade, porosidade, etc. O que eu quero dizer? Se eu estou fazendo um osso, ele tem que ser duro. Se eu estou fazendo um tendão, ele tem que ser elástico. E assim sucessivamente. E a fonte de células? Quais células que nós usamos para produzir um tecido ou um órgão em laboratório? Bom, pessoal, existem diversas fontes de células, desde células primárias, ou seja, aquelas que são obtidas, né, direto de um indivíduo, que a gente cresce essas células em laboratório e depois usa essas células numa abordagem terapêutica, etc. Mas também existem células-tronco. O que eu vou falar para vocês hoje é o que eu considero como uma das principais fontes, ou a fonte mais interessante de se trabalhar em abordagens de engenharia tecidual, que são as células-tronco, e no caso, células-tronco IPS. E o que são células-tronco IPS? Eu tenho uma célula somática, que é aquela célula terminalmente diferenciada, que é obtida de um indivíduo adulto. Então, por exemplo, eu pego um pedacinho da minha pele, isolo o fibroblasto. Eu consigo, através de um processo que se chama reprogramação, transformar essa célula somática de volta a um estágio pluripotente que é muito parecido com uma célula-tronco embrionária, aquela célula que é formada nas primeiras divisões após a fecundação. E essa técnica foi desenvolvida por esse pesquisador na Universidade de Kyoto, e então gerou-se um novo tipo de célula, que é a célula pluripotente induzida, um novo tipo de célula-tronco. Que ela é pluripotente, o nome já propriamente diz, que ela tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula agora. Então, a partir daquela célula que eu reprogramei, eu consigo gerar neurônio, fígado, células de fígado, de rim, de pele, o que for. E elas são chamadas agora de reprogramadas. Ela não é nem adulta, nem embrionária, ela é o meio termo. E como que eu consigo produzir essa célula? De que célula que eu consigo reprogramar? Basicamente qualquer célula, seja a célula da sua pele, seja a célula do seu sangue. Qualquer célula eu consigo reprogramar ela. E esse processo de reprogramação ele é realizado através da superexpressão de alguns fatores de transcrição, que são chamados de fatores de Yamanaka. Eles são 4 fatores, e eles superexpressos nessas células, eles conseguem remodelar a cromatina daquela célula, ou seja, o DNA daquela célula, não a sequência, mas a forma com que ele está ativo ou represso, né, em determinadas regiões, e então essa célula consegue então regredir a um estágio de pluripotência. E o que eu posso fazer com essa célula? Eu posso pegar aquela célula daquele indivíduo
e diferenciar, por exemplo, em neurônio, seja para estudar uma determinada doença neurológica que o paciente tem, ou até para utilizar aquela célula para um tratamento para aquele paciente. Então, as possibilidades são enormes e justamente por causa disso, em 2012, esse pesquisador recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, se eu tenho uma célula pluripotente, a próxima etapa agora é diferenciar essa célula agora numa célula somática de interesse nosso, né? Esse processo de diferenciação é muito complexo e você pode diferenciar, como eu disse, em qualquer tipo de célula. Então, no nosso laboratório, aqui tem uma colônia, né, são várias células IPS juntinhas aqui, e nós diferenciamos o nosso laboratório, por exemplo, para células hepáticas, que são de células de origem germinativa de endoderme, né? Células vasculares, né? Ou seja, células endoteliais, que são de origem de mesoderme, neurônios, que são de origem de ectoderma, mostrando que essas células são, de fato, pluripotentes. E até mesmo tecido placentário, né? O trofoblasto, a gente consegue diferenciar a partir de células pluripotentes, do epiblasto. Bom, e agora a gente já sabe quais são as características, né, necessárias para gerar um tecido, né? A gente tem um scaffold e as células, agora a gente precisa da tecnologia para produzir esses tecidos. Então, primeiramente eu vou falar sobre medicina regenerativa, ou seja, a aplicação dessa tecnologia para a produção de tecidos biológicos para serem utilizados em transplante. Então, o que é medicina regenerativa, né? Então, qual que é o conceito de medicina regenerativa? Essa é uma imagem que mostra o primeiro transplante renal realizado no mundo em 1954. E desde então, apesar de grandes avanços, né, nas técnicas cirúrgicas, desde 1954 até hoje, a gente ainda enfrenta muito dos mesmos problemas que aqueles médicos enfrentavam naquela época, que é a escassez de órgãos, o problema de imunocompatibilidade, rejeição, as terapias imunossupressoras que são necessárias em muitos casos, né? Bom, e o que a medicina regenerativa tenta produzir, né? E o que é a medicina regenerativa? Se eu tenho um indivíduo sadio e eu quero evitar o surgimento, que uma doença se manifeste, eu tenho medicina preventiva. Agora, essa doença ela começa a se manifestar, né? Eu começo a tratar essa doença para evitar o quê? A injúria tecidual. Em determinado momento, essa injúria substancial ela pode ser tecidual, ela pode ser tão substancial que eu não tenho mais alternativa àquele paciente. E o que a medicina regenerativa tenta fazer agora? Inverter o sentido dessa seta. Levar o paciente que está com uma lesão tecidual grave a um estágio antecessor aí, onde aquele tecido ainda consegue performar e realizar suas atividades normalmente. E como em que casos são exemplos disso, né? Por exemplo, doença hepática crônica, né? Paciente com fígado cirrótico, ele não consegue mais se regenerar. Então, não existe uma alternativa terapêutica para esse paciente. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a mesma coisa. Não, o pulmão não é capaz mais de se regenerar e a única alternativa para esses pacientes realmente é o transplante de órgãos. Então, a medicina regenerativa, ela tem desde aplicações de terapia celular, onde a gente infunde células-tronco ou algum outro tipo de célula, e também terapias imunomodulatórias, e a gente tem engenharia de tecidos, que é a produção de tecidos para substituir aquele órgão ou aquele tecido danificado. Então vamos falar sobre a primeira técnica, que é a descelularização. Aqui eu estou mostrando para vocês diversos órgãos descelularizados. Aqui um fígado descelularizado, coração, pulmão, rim. E reparem que o fígado descelularizado difere do tecido, por exemplo, do fígado normal, porque ele parece um fantasminha, ele é todo branco. O que aconteceu ali? Eu perfundi soluções dentro desse órgão que removem todo o componente celular do tecido, deixando para trás apenas matriz extracelular. As proteínas que dão sustentação ao nosso órgão. O que é isso? Colágeno, elastina, laminina, diversas proteínas que formam essa malha de proteína, malha proteica, que dá sustentação ao nosso órgão, onde as células se depositam. Bom, e qual que é a vantagem dessa técnica, né? Porque ela preserva a arquitetura daquele órgão. Então, se a gente olha aqui no sistema vascular de um órgão descelularizado, a gente repara
que tanto as veias e as artérias estão totalmente preservadas. Então, é um scaffold muito interessante para a gente utilizar em abordagens como essa. Bom, e esse processo, então, ele é muito eficaz para remover todo o componente celular do tecido, deixando para trás apenas essa matriz, essa rede de fibras de proteína para que serão utilizados como arcabouço subsequentemente, para agora serem recelularizadas com células que são provenientes do próprio receptor. E aí que está a grande sacada dessa técnica. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês agora o processo de descelularização de um coração de um suíno. É um processo relativamente rápido, né? São poucas horas de perfusão, e vocês vão reparar que ao longo do processo, esse coração agora ele vai ficando cada vez mais branquinho. Ou seja, as células estão sendo lavadas, removidas daquele tecido, deixando para trás apenas o órgão descelularizado. In a significant step towards developing. Esse vídeo vai mostrar como que os pesquisadores americanos desenvolveram essa técnica, né, isso aí no começo dos anos 2000, para a produção de coração, né, no caso deles, o coração. E aqui eles usam uma analogia muito interessante, que é como se você imaginasse uma casa e você começasse a quebrar as paredes da casa, e o que fica são as vigas, que é o scaffold que eu comentei com vocês. Bom, tudo começa com a extração de um coração de rato, ele é colocado nesse dispositivo que chama bioreator, e começa então a perfusão das soluções de descelularização, que são detergentes. Eles vão lisar as células e remover as células daquele tecido. Após 12 horas de perfusão, nós temos então o coração totalmente descelularizado. A próxima etapa é colocar células de volta naquele arcabouço. Então, colocar cardiomiócitos de volta naquela estrutura. E ao final do processo, cardiomiócitos são células que se contraem espontaneamente. E aquele tecido, então, volta a bater, volta a contrair, como se ele voltasse à vida. Bom, isso é feito para diversos tecidos, não só o coração. Aqui está o fígado mostrando que preserva até as estruturas mais delicadas, né, dos vasos sanguíneos, dos microvasos sanguíneos, inclusive a tríade hepática é preservada. O sistema vascular aí com perfusão de contraste, mostrando ali toda a rede vascular sendo preservada ao final do processo. E, bom, a descelularização é uma técnica muito interessante, porque a matriz extracelular ela não é imunogênica. O que quer dizer? A minha matriz extracelular é igual à matriz extracelular sua. Ela não causa rejeição. O que causa rejeição são proteínas de membrana plasmática, são proteínas do complexo de histocompatibilidade, também chamadas de HLA em nós humanos, né? E ela gera um arcabouço que preserva toda a arquitetura tecidual. É uma técnica rápida, eficiente e barata. E eu consigo ganhar escala. O que quer dizer isso? Eu consigo gerar bancos de órgãos descelularizados para serem usados sob demanda a cada paciente. Eu não preciso mais correr para pegar um órgão que foi extraído lá na Zona Norte de São Paulo, correr para a Zona Sul para transplantar, e que muitas vezes esse processo a gente sabe que a gente acaba perdendo muitos órgãos, né? A gente agora consegue gerar esses bancos e congelar esses órgãos, porque o tecido pode ser congelado, não tem material vivo ali, eu consigo congelar, gerar bancos para serem usados, para órgãos para serem usados sob demanda. Bom, essa técnica depende do uso de bioreatores, que são dispositivos que mimetizam as condições fisiológicas daquele órgão, seja perfusão de sangue ou de outros materiais. E a gente ainda enfrenta muitos problemas ainda nessa técnica, porque essa técnica ela não consegue preservar muito bem o leito capilar. E muitos desses órgãos eles sangram após o transplante em humanos. Em modelos animais, perdão. E justamente o problema é aquele leito capilar, que são vasos sanguíneos que muitas vezes são formados por uma única célula endotelial. E existe ainda muito trabalho a ser feito, como, por exemplo, mostrado nesse vídeo, uma perfusão de um pulmão, uma perfusão ex vivo de um pulmão de rato recelularizado, mostrando ainda pontos de sangramento, mas que foram significativamente melhorados com as técnicas desenvolvidas por esses autores. Órgãos mais simples, como, por exemplo, traqueia, já estão sendo utilizados em estudos clínicos, né? Traqueia descelularizada e recelularizada. E não necessariamente a gente precisa pensar em scaffolds, por exemplo, coração, fígado. Aqui esses autores eles utilizaram uma folha de espinafre descelularizada e recelularizada com células cardíacas humanas para serem utilizados como PETs cardíacos
em pacientes infartados. Essa técnica utiliza-se das veiuras, né, dessas plantas como uma forma de vascularizar o tecido ali. Bom, e eletrospinning, nanofibras, né? Eletrospinning é uma técnica de produção de nanofibras, tá? Ela utiliza uma diferença de potencial elétrico muito grande que é gerada no topo de uma seringa, que tem dentro dela uma solução de um polímero orgânico que é seco e ejetado a ultra velocidade e depositado sobre um material. Esse material, então, ele é rico de fibras de tamanhos nanoméricos, muito parecidos com as nossas fibras, né, e a rede reticular que é formada pelos colágenos, por exemplo, da nossa pele, aqui mostrando células crescendo sobre esse material. E para que a gente pode utilizar essa tecnologia, né? A gente pode utilizar justamente, por exemplo, para pele artificial, que são utilizadas em casos como, por exemplo, de queimados graves, como foi utilizado nesse paciente, que teve uma queimadura grave, né, na parte frontal aí do tórax, e foi enxertado com um material cultivado com as células do próprio paciente, e depois teve um processo de cicatrização muito, muito, muito bom. E isso pode ser utilizado aí em casos como, por exemplo, de tragédias, né, de incêndios, e que os pacientes precisam aí de reposição de enxertos dérmicos, né, que colocam, inclusive, a vida do próprio paciente em risco. E, por último, nós vamos falar nessa parte de medicina regenerativa sobre a bioimpressão, né? A impressão 3D de plásticos, por si só, já revolucionou a medicina, tanto na parte de próteses, quanto também de órteses. Mas o que eu vou falar para vocês agora é um processo de impressão de material biológico vivo. E o que acontece com isso? Qual que é a diferença? Ao invés de eu derreter um polímero plástico e depositar esse polímero em múltiplas camadas desse plástico, ele seca e ganha uma forma tridimensional, eu vou pegar e vou imprimir uma mistura de um hidrogel com células humanas e células vivas. Essa mistura é chamada de biotinta. Esse material é, então, depositado camada por camada e é gerado, então, um tecido ao final do processo, um tecido vivo. Então, as biotintas, como eu falei, é essa mistura de um hidrogel com uma célula, né? Existem diversas formulações que são utilizadas, tá? Tanto do hidrogel quanto de células, e diversas também metodologias de bioimpressão. Aqui eu mostro para vocês as principais, que são mais utilizadas, que é a impressão por jato de tinta, onde é expelido gotículas, né, dessa mistura de células e hidrogel e é depositado em camada por camada. Temos também a microextrusão, onde é realizada uma pressão, seja pneumática ou por pistão, que empurra essa biotinta e faz a deposição do material. E temos também a assistida por laser, onde nós precisamos realizar, então, uma reação físico-química, onde alguns polímeros, com a interação com a radiação ultravioleta, fazem o entumecimento do material e a gente consegue, então, ganhar forma. Existem também diversas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas aí ao longo dos últimos anos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, um processo de bioimpressão, que é gerada por esse pesquisador americano, da Universidade de Cornell, que ele imprime orelha humana, né? Então, como que acontece isso no laboratório dele? Eu acho esse vídeo bem representativo, né? Então, ele mostra que ele está imprimindo um tecido vivo, né? Então, tudo começa com o escaneamento topográfico de um paciente, né? Então, a gente gera um arquivo tridimensional da estrutura topográfica daquele tecido. Então, por exemplo, se o paciente tem um defeito na orelha esquerda, a gente escaneia a orelha direita, espelha esse material utilizando um software de modelagem tridimensional, pegamos células desse paciente, colocamos dentro de um hidrogel e agora vamos imprimir as células desse paciente. Aqui é uma extrusão pneumática, né, como eu mostrei no slide anterior, e começa então a deposição de camada por camada desse material até formar então a orelha desse paciente. Importante as células estão vivas antes, durante e depois do processo. E esse é um tecido cartilaginoso vivo, que pode ser então transplantado para o paciente. E em termos de resolução, como que nós estamos? Hoje nós estamos conseguindo imprimir até estruturas muito, muito, muito pequenas, como por exemplo, um túbulo renal.
que foi mostrado por esses pesquisadores de Harvard. Eles utilizaram uma técnica para conseguir, então, produzir essa estrutura tão pequena e tão delicada que é um túbulo renal, que é utilizado no processo de filtração glomerular. Então, aqui está esses túbulos renais que foram impressos utilizando essa tecnologia desenvolvida por esses pesquisadores. Bom, tudo começa, né, eles utilizam um método de impressão utilizando um material de sacrifício, né, um material que vai ser utilizado apenas para fazer o conduíte, o vaso conduíte, que aqui está sendo representado por essa impressão com esse material rosa. Gera-se, então, o contorno desejado, né, dessa construção, e então essa câmara ela é preenchida com uma solução que contém, por exemplo, um polímero biológico, como, por exemplo, o colágeno 1. Esse material é solidificado, e esse material de sacrifício tem uma característica que, quando nós baixamos a temperatura, ele liquefaz, e nós conseguimos, então, remover esse material. Essa câmara, então, agora ela é perfundida com células epiteliais renais, né, do túbulo renal. Essas células se depositam na parede, né, desse túbulo, começam a se organizar e, inclusive, a polarizar, que é uma característica dessas células epiteliais. A gente tem a parte apical e a parte basal agora muito bem representadas. Aqui, por microscopia eletrônica e também por fluorescência. E mostrando toda a complexidade dessa estrutura. Bom, nós já temos alguns estudos clínicos em andamento, né, no mundo, né, tanto principalmente para tecidos mais simples, né, como cartilagem, também válvula cardíaca. Mas nós temos que a impressão 3D, os 3Ds, né, na verdade, as 3 dimensões, nós estamos falando de largura, altura e profundidade. Mas nós podemos incluir agora uma outra dimensão, que é a dimensão temporal, que é o movimento. E nós já agora estamos falando de impressão 4D. Então, o que é impressão 4D? Aqui, esse vídeo mostra a impressão de um tecido biológico que, pela formação da impressão dos cardiomiócitos, consegue se movimentar, fazendo um movimento medusoide. Então, essa construção ela gera movimento, que é a impressão 3D ou 4D de cardiomiócitos. E nós já estamos agora para tecidos mais complexos, como mostrado por esse trabalho recente de pesquisadores americanos, utilizando uma técnica de impressão também, utilizando material de sacrifício, nós estamos imprimindo agora ventrículos humanos. Esse aqui é um ventrículo humano impresso, bioimpresso, que consegue realizar todo o fluxo de cálcio e todo o movimento de contração de um ventrículo de forma sincronizada aqui, como a gente pode ver, por esses influxos de cálcio. Esse coração, nesse ventrículo, ele faz um movimento sincronizado como é de esperado por esse material. E responde a estímulos também elétricos. Aqui, aumentando a frequência do estímulo elétrico, ele responde conforme. Então, esse é uma impressão 4D de um ventrículo humano. E também nós estamos agora até imprimindo também alvéolos pulmonares, né, aqui sendo perfundidos com sangue e realizando o processo de distensão e contração alveolar. Impressos também utilizando essas tecnologias mais recentes de impressão 4D. Bom, e a impressão 3D pode ser realizada, a bioimpressão 3D pode ser realizada utilizando impressoras 3D convencionais e modificadas, né, com modificações relativamente muito simples. E essas impressoras 3D, a gente sabe que elas estão cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, é uma técnica, em termos de custo, hoje, cada vez mais acessível de ser utilizada. Bom, por último, eu vou comentar rapidamente que existe também uma abordagem, que inclusive é alvo de estudos do nosso grupo, que é a produção de órgãos humanos através de engenharia genética de suínos. Hoje nós estamos modificando o genoma de suínos utilizando as técnicas de engenharia genética para que os órgãos desses suínos sejam compatíveis com o transplante humano. Essa técnica é chamada de xenotransplante. E onde nós estamos hoje? Hoje nós já conseguimos produzir suínos em que os órgãos desses animais conseguem superar a rejeição hiperaguda, que é a rejeição que acontece em poucos
poucos minutos após o transplante. E agora os nossos enxertos estão progredindo para conseguir uma viabilidade de anos já após a enxertia. Isso foi apenas um parêntese, antes da gente entrar na segunda aplicação que eu gostaria de comentar para vocês, de biomiméticos, que é justamente a modelagem biológica. Então, nós vamos falar agora sobre como nós utilizamos essas construções que eu coloquei para vocês para fazer modelagem de doenças, de biológicas, como, por exemplo, que pode ser utilizada no pipeline de desenvolvimento de fármacos. A gente hoje sabe como que acontece todo o processo de desenvolvimento de um fármaco, por causa de toda essa questão da vacina, de Covid, etc. Esse é um processo que geralmente demora mais de 10 anos e é extremamente caro e ineficaz. Para cada 10 mil compostos potencialmente que poderiam ser utilizados, né, que tem um potencial de utilização, nós temos uma aprovação de um novo fármaco. E por que isso acontece, né? Muito acontece porque o nosso modelo de referência que nós utilizamos para testar esses fármacos, que são células de cultivo, que são muitas vezes células tumorais, que são utilizadas para testar esses fármacos, ou animais, como por exemplo roedores, eles muitas vezes não representam muito bem o consumidor real, que é uma população humana com toda a sua diversidade genética, né? E como que nós podemos melhorar esses modelos? Vou falar um pouco para vocês sobre os modelos utilizando microchips, que são chamados de Human on a Chip, humano dentro de um chip. Utilizar células humanas primárias ou diferenciadas de células-tronco em uns dispositivos fisiológicos para mimetizar toda uma estrutura, como por exemplo aqui no caso de um pulmão, que é o que esse vídeo vai mostrar aqui. Esse é um microchip de pulmão, desenvolvido por esses pesquisadores de Harvard, que mimetiza as condições fisiológicas básicas de um alvéolo pulmonar. Tá? Então, o alvéolo ele é perfundido com sangue, né, onde ocorre a troca gasosa, e ele distende e contrai para realizar a respiração. Então, esse chip ele funciona da seguinte forma. Ele tem essa câmara aqui, a gente vai realizar um corte para a gente visualizar o que vai ter ali nesse chip. Esse chip ele tem uma câmara central, que é dividida por uma membrana semipermeável, de um material sintético, e ao lado nós temos duas câmaras a vácuo, que vai realizar justamente a contração e extensão. Nessa membrana, na parte superior, é colocada células epiteliais alveolares e na parte inferior, células endoteliais. Então, nós temos a câmara aérea e a câmara vascular. E as câmaras a vácuo realizando, então, a contração e a distensão desse material. Então, o que acontece? Na parte de cima dessa câmara, né, na parte epitelial, nós vamos ter, então, o ar circulando, e também, muitas vezes, né, no nosso ambiente, a gente é exposto a patógenos, etc. E na parte de baixo, nós temos as células endoteliais e células do sistema imune, que no caso de uma infecção, por exemplo, como bactéria, elas têm que fazer o transporte da parte vascular para a parte epitelial para combater essa infecção. Então, esse dispositivo ele tem que responder dessa forma, ele tem que permitir que isso aconteça, para mimetizar o que acontece nos nossos alvéolos a todo momento. Então, o que nós estamos vendo, essas células, esses pontinhos brancos, que são células do sistema imune passando, né, na câmara, na parte de baixo, e agora quando a gente colocar uma bactéria do outro lado, essas células agora têm que reconhecer essa infecção e começar, então, a atacar essas bactérias do outro lado, que é o que está acontecendo aqui. Então, essas células foram estimuladas e agora vão, então, migrar para o outro lado para atacar. E elas estão migrando mesmo? Estão. Reparem que essa célula aqui ela vai encontrar esse buraquinho e vai sair de fora, de foco. Ela saiu de foco porque ela passou por o outro lado da câmara e começou então a atacar aquelas bactérias do outro lado, justamente na parte epitelial. Aqui mostrando ela dentro do buraquinho e fagocitando então a bactéria. E, bom, para que a gente utiliza isso? Né? Nós podemos desenvolver chips para todos os órgãos, para fígado, medula óssea, intestino, rim, coração, e conectar todos esses chips. E, então, gerar um humano num chip que pode ser todo compactado num tamanhozinho desse tamanho, por exemplo. E eu posso gerar um chip do Ernesto, eu posso gerar um chip de todos vocês, com as características genéticas de cada indivíduo, e, então, testar fármacos numa plataforma utilizando toda uma diversidade genética de uma população, por exemplo, ou representantes dessa diversidade genética,
em uma plataforma pequena, escalável e com resultados em tempo real, que é o que a gente chama de estudos farmacogenéticos, né? Avaliar a influência da variabilidade genética sobre a resposta, por exemplo, a fármacos. Bom, e por último eu vou comentar para vocês sobre os modelos de organoides, né, que são órgãos que são produzidos, né, em laboratório, mimetizando o desenvolvimento embrionário. Nós temos hoje organoides que são produzidos para diversos tipos de tecidos, né, seja glândula mamária, rim, pâncreas, etc. E o que são esses organoides, né? São construções tridimensionais, multicelulares, que tem vários tipos de células ali, produzidas em laboratório, recapitulando o desenvolvimento embrionário e que mimetizam até certo grau as estruturas de um órgão. Então aqui eu vou mostrar para vocês um organoide de pulmão. O pulmão ele tem os cílios, né? E aqui a gente está vendo que esse organoide ele faz um movimento ciliar para excreção, por exemplo, de muco. Então aqui a gente está falando da porção proximal do nosso pulmão. Então esses organoides eles fazem o movimento ciliar. E esses organoides podem ser utilizados para teste de fármacos, quanto também para testes de doenças genéticas. Entender como certas mutações podem prejudicar, por exemplo, esses processos fisiológicos. E nós temos aí diversos organoides, aqui, por exemplo, o processo de formação de um organoide hepático, que acontece através de um processo que nós chamamos de condensação mesenquimal. Em 72 horas, essa estrutura começa já a formar um mini fígado. Esse mini fígado ele é altamente vascularizado. Então, aqui a gente está vendo aí os vasos sanguíneos dentro dessas estruturas. E ele pode ser utilizado tanto para abordagens terapêuticas também, mas também para entender como doenças genéticas se manifestam. Inclusive para formar também mini-cérebros agora, né? Então aqui a gente tem um corte histológico de um cérebro humano, onde a gente vê o córtex e a parte mais ventricular, né, do cérebro humano, e aqui um organoide cerebral. Reparem que a construção do córtex e do ventrículo é preservada, mimetizando justamente isso. Então agora a gente consegue gerar mini-cérebros, né, para estudar doenças, estudar fármacos e etc. Que, por exemplo, nós estudamos para entender como o Zika vírus causa microcefalia. Isso foi um trabalho publicado pelo nosso grupo em 2018. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Por fim, eu quero só mostrar um pouco do que nós realizamos, né, no nosso centro, que é o Centro de Estudos sobre Genoma Humano, ou Genoma USP, localizado na Universidade de São Paulo. Né? Então, vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que nós temos realizado, né, coordenado pela professora Maiana Zartz, em colaboração com o professor Silvano Raia, que é um professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. E no nosso laboratório nós focamos no fígado e utilizamos células iPS, que são obtidas a partir do sangue de um doador, para gerar todas as células necessárias para a gente construir um fígado humano em laboratório. Todo esse processo no nosso laboratório, da coleta de sangue à produção do mini fígado ou de um fígado humano, leva hoje 90 dias. E nós geramos essas diversas células e aplicamos elas em diversas tecnologias que eu já comentei com vocês aqui. Então nós trabalhamos com descelularização e bioimpressão 3D, organoides. Então, no caso da descelularização, nós geramos uma nova metodologia de descelularização de fígados de rato, com a recelularização com as células diferenciadas de células iPS, e em 5 semanas nós conseguimos gerar um fígado humano dentro daquele arcabouço do fígado de rato. No caso da bioimpressão, nós desenvolvemos uma nova metodologia de impressão de esferoides hepáticos diferenciados a partir de células iPS, e geramos essas construções que têm uma sobrevida e uma funcionalidade muito superior às metodologias até então descritas. E no caso dos organoides, da mesma forma, nós mostramos uma nova forma de produzir organoides hepáticos de forma mais eficaz e mais funcional do que as metodologias até então descritas. Obviamente, eu não faço nada disso sozinho. Eu queria agradecer aqui, principalmente o professor Maiana Zartz, o professor Silvano Raia e também o professor Peter Lelkes, e aos meus colegas Luiz Caires e Kaique Teles, e da Universidade de São Paulo, em colaboração com a Temple University, e também os diversos outros colaboradores, aí, tanto do CNPq, da Faculdade de Medicina e do Instituto de Biociências da USP.
Obviamente, também agradecer ao apoio financeiro, né, que fez possível, né, se tornar possível o desenvolvimento desses trabalhos pioneiros. E agradecer novamente o convite, né, da organização do evento, por participar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, utilizando aí biomiméticos para diversas aplicações. Deixo aqui também o meu contato, se vocês quiserem entrar em contato direto comigo para tirar mais dúvidas ou conversar mais, deixo aqui o meu e-mail, e se você quiser escanear esse QR Code, você consegue me seguir em todas as plataformas aí de redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, e você vai ficar, então, conectado comigo e recebendo o que a gente tem produzido aí de forma mais recente e em tempo real. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado.